Aleluia. Deus. Tudo certo? Deus é bom. Jonas, ora aí pelas ofertas aí. Aleluia. É o fundo musical aí, por favor. Fundo musical. Aleluia. Vamos orar pelos dízimos e ofertas, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, te damos graças por sua bondade e misericórdia. Pai, obrigado pelo privilégio de poder contribuir, por essa capacidade que vem de Ti. Obrigado porque Tu és Deus que supra as nossas necessidades, Pai. Obrigado porque a nossa confiança não vem do governo, não, a nossa confiança vem de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Senhor, eu te agradeço pela Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra é a verdade. Senhor, obrigado pela unção disponível nesse momento. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, pelo que vai acontecer hoje. Obrigado, Pai, pois Teu Espírito me inspira a ministrar a Tua palavra. Te agradeço em nome de Jesus, pela unção que está disponível. A unção, Pai, que despedaça todo o jugo das trevas. Eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Hoje eu quero falar sobre a justiça de Deus. Amém? Essa é a justiça de Deus. Se vocês não conhecem a justiça de Deus, hoje vocês vão conhecer a justiça de Deus. Sabia que existem muitas igrejas que pregam contra o pecado, mas são poucas igrejas que pregam a respeito à justiça de Deus. Quando nós pregamos sobre a justiça de Deus, então nós estamos pregando quem nós somos em Cristo. E cada um de nós precisamos saber quem nós somos em Cristo. Então cada vez que você prega pecado, cada vez você tem consciência do pecado. Mas cada vez que você prega a justiça de Deus, mais consciente você vai estar da justiça de Deus. Então é por isso é tão importante você falar sobre a justiça de Deus. E hoje nós vamos aprender o que é ser justo, o que é ser a justiça de Deus, como isso opera hoje em nós. Então eu quero que você abra comigo em Gênesis. Vamos começar lá do comecinho, onde tudo começou. Gênesis, aleluia. Capítulo número 2, verso número 16. Gênesis, capítulo número 2, verso número 16, aleluia, diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém? Então, aqui Deus dá uma ordem para Adão. Adão, é o seguinte: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Aí ele explica por quê. Porque no dia dela que você comer, certamente você morrerá. Então, quando o homem peca, ele passa a ter conhecimento do pecado. E quem foi que fez ele ter conhecimento do pecado? A lei. Quando nós vamos ler Romanos capítulo 7, a partir do verso 7, olha o que Paulo diz. Romanos capítulo 7, verso número 7, Paulo diz o seguinte: Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então o que fez Adão ter conhecimento do pecado foi a lei. Quando Deus diz: ó, de toda árvore você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer, porque aquela árvore, ela era a lei. Então quando o homem rompe isso, então ele passa a ter conhecimento do pecado. Ele sai do tempo original onde Deus tinha colocado, do tempo da inocência, e passa a ser conhecedor do bem e do mal. Então, no verso número 7, por isso que Paulo diz: Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Então a lei, ela não é pecado, mas a lei, ela revelou o pecado do homem. A lei, ela veio para mostrar ao homem que ele era pecador e de que de fato ele necessitava de um salvador.
Então é por isso que foi necessário vir Cristo para revelar a palavra de Deus para nós, porque Cristo é a palavra. Então Cristo veio e se revelou a nós para que através dele a gente pudesse conhecer o Pai intimamente. Então o pecado é a natureza do diabo e a justiça é a natureza de Deus dentro do homem. Mas quem aqui nasceu de novo? Amém? Pronto, então se você nasceu de novo, todo aquele que nasceu de novo, irmão, não tem mais a natureza do diabo. Todo aquele que nasceu novo não é mais pecador, porque você foi perdoado pelo sangue de Jesus. Eu falei isso uma vez e repito, muitas pessoas vivem hoje como se nada tivesse acontecido na cruz. Não, quando Jesus morre, todos os nossos pecados são perdoados. E olha o que Deus declara por intermédio de Jesus, que dos seus pecados não lembrarei mais. Aí Deus não lembra mais dos nossos pecados e a gente quer se lembrar. Não, de maneira nenhuma Deus se lembra mais dos nossos pecados. Então quando Adão peca, aí entra Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então muitas pessoas usam esse texto para dizer que hoje não existe ninguém justo. Mas isso, irmão, é uma mentira do diabo. Se nós voltar em Romanos 3, verso 10, olha o que Paulo diz: como está escrito. Então Paulo aqui estava citando um texto que estava no Antigo Testamento, que é lá em Eclesiastes. E ele diz: como está escrito, não há nenhum justo sequer. Eclesiastes 7, verso 20. Então ele começa a dizer: olha, como está escrito no Antigo Testamento, não há um justo nenhum sequer. Ele explica por quê. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Aí no verso 23 diz, 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Só, irmão, que esse texto se encaixa perfeitamente quando Adão peca. Quando Adão ele peca, aí sim entra esse texto. Por isso que Paulo fala: como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Mas quantos creem que Jesus é justo? Amém? Então Jesus, ele foi o primeiro justo a vir aqui nessa terra. E a Bíblia fala que se uma semente cair na terra, não morrer, ela fica só. Mas se ela morrer, ela dá muito fruto. Então quando Jesus veio, era só ele que era justo. Mas como ele veio e morreu, ele é a semente. Então quando ele morreu e ressuscitou, então passou a existir vários justos. E agora nós somos a justiça de Deus. Então é nesse tempo que Paulo está falando, no tempo que Adão pecou. É por isso que a Bíblia diz que o primeiro Adão foi feito alma vivente, mas o segundo foi feito alma vivificante. O último Adão, Jesus Cristo. Então aquilo que Adão perdeu, aquilo que Adão jogou por água abaixo, o último Adão, Jesus Cristo, veio, recuperou, colocou o diabo em desprezo e disse: ei, a igreja agora é a justiça de Deus. Você sabia que existe 3 justos? Adão antes do pecado, Jesus 100% justo, e o terceiro, você. Você é a justiça de Deus. Então, irmão, as pessoas dizem: ah, mas a gente é pecador remido. Não sabia não? Não, a gente não é pecador remido. As pessoas que falam isso não têm noção do que está falando. Irmão, remido quer dizer liberto. Pecador quer dizer escravo do pecado. Ou você decide, ou você é liberto, ou você é escravo do pecado. Você não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Mas graças a Deus, por Jesus que se manifestou a nós, e através dele a gente passou a ser a justiça de Deus em Cristo Jesus. Então é essa pessoa, irmão, que nós somos hoje. É por isso que tem um livro chamado Identificação de Dale Carnegie. Então a gente precisa se identificar em Cristo. A gente precisa se achar em Cristo. Então a gente hoje, irmão, é a justiça de Deus. Algumas pessoas até pregam que quando você peca, o Espírito Santo sai de dentro de você
Aí dá aquele pensamento, né? Que quando você peca, o Espírito Santo sai. Quando você se ajeita, o Espírito Santo volta. Irmão, eu nunca encontrei isso na Bíblia. Que quando você peca, o Espírito Santo sai dentro de você. Eu nunca encontrei isso na Bíblia. A Bíblia diz em João 14. Por isso que é bom de conhecer a Bíblia. João, o Evangelho, tá bom? João 14, verso número... Deixa eu ver aqui. 16. João 14, 16. Vamos ver o que está escrito. Aqui é Jesus falando, ele diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Eita, então quer dizer que é para sempre. Você sabia que se a gente for estudar essa palavra aqui, para sempre, no grego, sabe o que está escrito? Para sempre. Para sempre. Então, irmão, não tem meu termo. O Espírito Santo veio para que a gente tivesse em nós para sempre. É por isso que se encaixa perfeitamente com aquele texto, quando a Bíblia fala que não se coloca vinho novo em odres velho, porque o odres é uma bolsa de couro que se colocava o vinho dentro, e pelo fato de a bolsa ser velha e o vinho sendo colocado dentro ser velho, então a bolsa rompia. Então aquilo, o vinho simboliza o Espírito Santo, a bolsa simboliza nós. Então o Espírito Santo não podia habitar dentro do velho homem, porque estava morto espiritualmente. É por isso que não se coloca vinho novo em odres velho. Ou seja, o Espírito Santo não podia entrar dentro de uma pessoa que carregava a velha natureza pecaminosa. Mas hoje, Ele está para sempre com nós. Então, irmão, quando você peca, o Espírito Santo não sai dentro de você. Nada, presta atenção nisso, nada nos separar do amor de Deus. Pecado nenhum, irmão, hoje nos separa do amor de Deus, por causa de Jesus Cristo. Então, olha, a Bíblia diz assim, ó, que o Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, que pecado? O pecado é que as pessoas não creram em Jesus. Da justiça, porque Jesus ia para o Pai. Então, o Espírito Santo convenceu você do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando você peca, o Espírito Santo não fica condenando você, ou sai dentro de você, não. Quando você peca, Ele convence que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Então, foi com esse propósito que Ele veio. Então, se você hoje tinha o pensamento que quando você peca, o Espírito Santo sai dentro de você, esquece. O Espírito Santo está dentro de você para sempre. Graças a Deus por isso. Aleluia. O Espírito Santo está dentro de você para sempre. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 5, quer dizer. Romanos capítulo 5. A partir do verso 1. Vamos ver o que está escrito. Romanos capítulo 5. A partir do verso 1. Aleluia, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificado mediante a fé, temos paz com o Senhor, temos paz com Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então, vamos meditar um pouco. Justificado, pois, mediante a fé. Que fé? Essa fé aqui não é a fé em nossas obras para ser justificado. Essa fé aqui é a minha fé na obra de Jesus para alcançar a justificação. Então é isso que Paulo está dizendo. Paulo diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente foi justificado pela obra de Cristo. Irmão, tudo aquilo que você quer fazer para alcançar a justificação são obras mortas. Porque se você quer fazer algo para alcançar a justificação, você não vai alcançar nunca. Se fosse assim, Jesus não precisaria ter vindo, porque nós mesmos poderíamos fazer obras para ser justificado. Mas somente o sangue de Jesus
foi capaz para nos justificar e para nos limpar de toda injustiça, de todo pecado. E agora, irmão, nós podemos andar não como mais uma velha criatura, mas agora nós podemos andar como aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus, como aqueles que carregam a vida de Deus, o Zoé de Deus, a glória de Deus habitando dentro de nós. Então agora nós não somos mais uma velha criatura. É por isso que em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17 está escrito: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então preste atenção que Paulo está dizendo: e assim, você está em Cristo? Amém? E assim, se alguém está em Cristo, inserido dentro dele, ou entronizado dentro dele, se alguém está em Cristo, é nova. A natureza do Satanás não pode habitar dentro de você. O que habita dentro de você agora é a natureza de Deus, porque você é uma nova criação, uma nova criatura. E olha o que Paulo diz: as coisas velhas se passaram, ou seja, a velha natureza que estava dentro de você, ela passou, e uma nova vida chegou, a vida de Deus. Essa vida deu vida ao nosso espírito, nos tornando a justiça, nos tornando filho, nos tornando curado, nos tornando próspero. Então hoje, irmão, nós devemos lembrar, trazer a memória que nós somos em Cristo, a justiça de Deus. Foi através dele, irmão. Então tudo que você quer fazer, olha o que está escrito em Gálatas. Gálatas, aleluia, capítulo 2, verso 21. Gálatas, capítulo 2, verso 21. Olha o que diz: se eu quiser fazer obras para alcançar a justificação. Olha o que Paulo diz. Gálatas, capítulo 2, verso 21. Aleluia. A unção está boa demais para pregar. Graças a Deus por isso. Gálatas, capítulo 2, verso 21. Olha o que Paulo diz: não anulo a graça de Deus. Diga comigo: eu não anulo a graça de Deus. Aleluia. Pois se a justiça é mediante a lei, porque o que é que a lei ensinava? O que é que a lei é? A lei ensinava que para o homem ser abençoado, ele tinha que fazer algo para se tornar essa pessoa. Se alguém quisesse ser justo, tinha que fazer algo para ter esse título. Por isso que algumas pessoas na antiga aliança são chamadas de justo. O justo Ló, o justo Abraão. Então eles eram chamados disso não por causa da obra de Cristo, mas pelas obras dele. Então é por isso que Paulo diz: não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, que o homem tem que fazer, segue-se que morreu Cristo em vão. Então olha o que Paulo está explicando para a igreja. Paulo está dizendo que se eu quiser me justificar mediante a lei, eu estou anulando a graça de Deus na minha vida. Porque o que é a graça de Deus? A graça de Deus, a gente aprendeu que a graça é favor imerecido. Que você não precisa fazer nada para alcançar as promessas de Cristo. Que você não precisa fazer nada para alcançar o que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Então isso é graça, favor imerecido. A lei é favor merecido, o homem tinha que fazer. Então é por isso que quando Jesus olha para aquele povo carregando um fardo pesado, ele diz: ei, eu quero que vocês larguem tudo. E escuta o que eu estou dizendo para vocês. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Porque Jesus disse manso, porque a lei era rígida. A lei, ela não perdoava. Quando aquela mulher foi encontrada em flagrante adultério, e os fariseus, os religiosos daquela época, pegam aquela mulher, colocam nos pés de Jesus, e Jesus disse, e eles começam a dizer: olha, na lei de Moisés está escrito que essa mulher tem que ser apedrejada até a morte, porque ela tinha cometido um adultério. Aí eles queriam saber qual era a resposta de Jesus. O Senhor, o que é que o Senhor diz? E a Bíblia fala que Jesus inclina, começa a escrever no chão, e eles insistem na resposta. E Jesus diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que cada um se condenou pela sua própria consciência. E começaram a sair, dos mais velhos aos mais novos. Ou se for
o inverso, me desculpe, mas não estou lembrado direito não. Então, depois quando o pessoal vai embora, Jesus pergunta, onde estão teus acusadores? Quem é Jesus? A graça de Deus. Então você vê que Jesus ele não veio para condenar você. Você vê que Jesus não veio para apontar os seus pecados. Você vê o que é que Jesus diz no final? Vá e não peque mais. Então Jesus veio para perdoar os seus pecados e te tornar uma nova criatura, carregando dentro de você a natureza de Deus. Então a graça, ela não condena você. O que condenava era a lei. É por isso que aqueles religiosos estavam trazendo a lei de Moisés, que a lei era rígida. E se fosse pela lei de Moisés, ela tinha que ter morrido. Mas a graça deu uma nova chance. A graça de Deus não se manifestou a nós. É por isso que em Tito está escrito que a graça de Deus nos alcançou salvadoramente a todos os homens. Então, mediante a graça, a gente passou a ser a justiça de Deus. Passamos a ser a justiça de Deus. Aleluia. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Aleluia. A partir do verso 17. Romanos capítulo 5, verso 17. Olha o que está escrito. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte. Vamos parar por aqui. Até onde a morte reinou? Qual foi o período? O tempo de duração que ela reinou? Vamos voltar no verso 14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então, o que é que Paulo está explicando? Paulo está dizendo que, entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Moisés simboliza a lei, ou os Pentateuco, que são os 5 livros da lei. Então, Moisés simboliza a lei. Então, a morte reinou desde o pecado de Adão, do início até Moisés. Porque depois de Moisés, que é a lei, veio uma dispensação. A dispensação da graça. É por isso que a morte, a lei, não pôde reinar até quando Jesus veio. Jesus morreu e ressuscitou. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 4, verso 10, que o fim da lei é Cristo. Quem é Cristo? A graça. Então é por isso que a morte espiritual, o pecado, a natureza de Satanás durou até o tempo da lei. E quando Jesus ele está naquela cruz, irmão, sendo crucificado, quando ele foi crucificado, nós fomos crucificados juntamente com ele. Quando ele foi sepultado, a gente foi sepultado juntamente com ele. E quando ele ressuscitou, a gente ressuscitou juntamente com ele. E quando a gente ressuscitou, irmão, juntamente com ele, a gente já nasceu na graça. Porque a lei, irmão, teve fim quando Jesus morre e ressuscita. É por isso que sem lei está morto o pecado. Sem lei está morto o pecado. Paulo diz isso. É por isso que o pecado não pode operar mais em você. Eu vou trazer isso para o natural. Já imaginou? Sou Jonas, tremendo bandido. Aí eu tenho várias ocorrências na delegacia. Aí eu morro. Eu pergunto, a lei tem como funcionar? Não, eu estou morto. Ninguém chega lá. Já imaginou, oficial de justiça? Ei, Jonas, sai daí. O cara está morto dentro do quebé, no cemitério. Então a lei não vai operar nele porque ele morreu. E quando ele morreu, tudo foi anulado. Tudo foi anulado. Então assim foi nós. Olha o que Paulo diz em Romanos 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Então Paulo está explicando porque Paulo diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí pelo fato de Paulo dizer isso, é Romanos 6 primeiro.
Pelo fato de Paulo dizer isso, as pessoas já achavam que, pelo fato de ela continuar pecando, a graça seria mais abundante. É por isso que Paulo diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Aí Paulo responde: de modo nenhum. Diga assim: de modo nenhum. Aleluia. Como, olha o que Paulo diz: como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Então Paulo diz: como vamos viver no pecado se nós já morremos? Então é por isso que a lei, ela não funciona mais. O pecado não tem mais domínio sobre você. Paulo diz isso em Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça de Deus. Então, na lei, você não tinha chance, você não tinha opção, você era pecador, mesmo fazendo certo. Hoje, na graça, você não precisa fazer o certo para ser justo. O certo foi Jesus que fez. Agora você só precisa receber essa natureza e andar como a justiça de Deus. Então é por isso que Paulo diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, sim da graça. Por quê? Porque a lei morreu. A lei teve fim, quer dizer, Cristo é o fim da lei. Então quando Jesus morre, a lei tem fim. A lei existe? Existe para aqueles que estão debaixo da lei. Mas nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. E debaixo da graça, irmão, nós recebemos todos os benefícios. Debaixo da graça, nós recebemos todas as promessas. Então, por isso que Paulo diz: de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos. Verso 3. Romanos 6,3. Ou porventura, ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Então ele começa a explicar para a igreja: ou vocês estão ignorando? Será que vocês esqueceram que todos vocês foram batizados? Vocês foram batizados na morte de Jesus? Então Paulo aqui começa a explicar o batismo, que é o novo nascimento. Então Paulo diz que quando você foi batizado em Cristo, você foi batizado na sua morte. No verso 4: fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai ou pelo Espírito Santo, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, irmão, agora a gente tem uma nova vida. A gente não precisa mais andar de acordo com a lei. A gente não precisa mais andar debaixo de maldição, de condenação, de culpa, não. A gente, irmão, pode andar agora livremente debaixo da graça, sem medo, sem culpa, sem pecado, tendo a consciência que todos os nossos pecados foram perdoados, tendo a consciência que nós somos filhos de Deus, tendo a consciência que se nós somos filhos, nós também somos herdeiros e comparticipantes das mesmas promessas em Cristo Jesus. Então, irmão, o pecado não te separa mais do amor de Deus. O pecado não te separa mais do amor de Deus. As pessoas ensinam que quando você peca, você está separado de Deus. Não, isso é mentira, isso não é verdade, não. Isso não é verdade. Existe uma diferença de uma pessoa que cometeu um pecado, e existe uma diferença de uma pessoa que anda na prática do pecado. É uma coisa totalmente diferente. Aquele que anda na prática do pecado não nasceu de novo. Aquele que anda em justiça nasceu de novo. Aquele que cometeu um pecado foi um injusto que cometeu um pecado. E o que é pecado? É errar o alvo. Então aquele que cometeu um pecado, ele errou o alvo. Mas ele não é pecador. Ele continua sendo a justiça de Deus. Lembra que o Espírito Santo veio para nos convencer do pecado? Então ele nos convenceu do pecado uma vez. Aí as pessoas dizem que a gente tem que fazer confissão de pecado. A gente tem que fazer confissão de pecado? Tem. Mas quando? Uma vez. Uma vez. A gente faz confissão de pecado uma vez, quando vai nascer de novo. É por isso que quando você vai ler Romanos capítulo 10, verso 10, lá está escrito que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão a respeito da salvação. Então, a gente fez confissão de pecado uma vez. Então, quando eu cometo um pecado, não preciso fazer confissão de pecado.
quando eu confesso um pecado, eu estou sendo consciente do pecado. Mas quando eu confesso a justiça de Deus, eu estou sendo consciente da justiça de Deus. Então as pessoas ensinam que quando você erra, você tem que cometer um pecado. Não. Eu vou dar uma ilustração para você entender melhor. Vem aqui, Viana. Vem aqui. Dá uma ilustração aqui para você entender melhor isso. Eu sou o Espírito Santo. Viviane está representando vocês, a justiça de Deus. Então ela, como vocês, é a justiça de Deus. O Espírito Santo veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ela é a justiça. Eu sou o Espírito Santo. Quando a justiça de Deus erra, então o Espírito Santo chega para ela e diz: Viviane, você é a justiça de Deus. Você cometeu um erro, mas eu não te acuso por isso. Porque você não é justo. Você não é justo, não é pelas suas obras. Você é justo por causa de Jesus, que derramou sangue por você. Então, a minha graça sempre vai ser abundante em sua vida. Então, você é a justiça de Deus. O que é que o Espírito Santo está fazendo? Está convencendo ela de que ela não é pecadora, de que ela é a justiça. Eu não estou dizendo, pode sentar. Eu não estou dizendo que quando você erra, você não pode se abrir com seu pai e dizer: pai, eu errei. Mas você não pode chegar diante dele pedindo perdão dos seus pecados, porque se você fizer isso, você vai estar anulando o que Cristo fez. Você pode se aproximar diante dele com: pai, eu errei, eu assumo a minha falha, mas obrigado, porque eu sou tua justiça. Então é assim que a igreja tem que andar hoje. É assim que a igreja tem que andar hoje. Então o Espírito Santo não condena você. Quem condena você é a sua consciência e o diabo. A Bíblia fala que se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração. E Deus é maior que o diabo. Então, irmão, quando vier a condenação, repreenda, diga assim: pai, obrigado que eu sou tua justiça. E pelo fato de nós ter nascido novo, irmão, nós ainda somos pecado. E tem áreas que a gente cede nessas áreas. Tem áreas que a gente fracassa. Mas você, irmão, pode olhar para Jesus e entender que foi através dele que você se tornou a justiça. Você, irmão, tem que ter a consciência que pelo fato de você fracassar, pelo fato de você, se você cede para algum pecado, você pode confessar em sua vida: pai, obrigado porque eu sou a justiça de Deus. E pelo fato de você declarar isso: pai, obrigado porque eu sou tua justiça. Pai, obrigado porque eu sou tua justiça. Pelo fato de você ficar declarando, então o poder será liberado. E esse pecado que você vive cedendo, a unção que despedaça todo jugo, vai despedaçar aquele pecado em qual você sempre tem falhado. Mas lembrando que você é a justiça de Deus por intermédio de Cristo Jesus. Então, irmão, eu não confesso o pecado, eu confesso a justiça de Deus. Eu não confesso o pecado, eu confesso quem eu sou em Cristo. Eu não confesso o pecado, eu ando na natureza quem eu sou agora, em Cristo Jesus, Filho redimido pelo sangue do Cordeiro. Então, irmão, as pessoas falam que a gente tem que confessar pecado por causa de João, 1 João, capítulo número 1. Vamos ver o que está escrito lá. 1 João, capítulo número 1, a partir do verso 9. Aleluia. Primeiro João, isso, capítulo 1, a partir do verso 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar-nos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pronto, baseado nesse texto, o pessoal ensina que se você cometer um pecado, você tem que fazer confissão dos seus pecados. Mas, e como é que fica aquele texto? Em Hebreus, a Bíblia fala que de nossos pecados, que todos os nossos pecados foram perdoados, apagados, e dele o Senhor não lembra mais. Como é que eu vou confessar uma coisa que Deus não lembra mais? Que para Deus não existe mais. Então, a gente deve entender, quando for ler a Bíblia, a gente precisa saber a quem essa mensagem foi escrita, a quem foi direcionada. João estava direcionando essa mensagem aqui para os gnosticismos,
que era uma sede que existia naquele tempo, que era gnósticos. Deixa eu ver aqui o nome que é difícil. Gnósticos. Era o povo gnósticos. Então o povo gnósticos, eles andavam nas trevas e falava que andava na luz. É por isso que no início do texto, 1 João capítulo 1, verso 5, diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andamos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então João está falando isso para um povo. Os gnosticismos eram seita. Eles falavam que andavam na luz, mas estavam andando nas trevas. Então uma pessoa que não nasceu de novo, eles não têm nascido ainda, porque estavam andando nas trevas. Uma pessoa que não nasceu de novo, ele tem que confessar seus pecados. De acordo com Romanos capítulo 10, verso 10, com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão a respeito da salvação. Então, mas João não está direcionando essa mensagem para a igreja. Então a gente precisa anular isso, não trazer para nós. Mas quando chega no verso 2, então, no capítulo 2, quer dizer, João começa a falar para a igreja. Se você prestar atenção, a mensagem muda totalmente. Aí começa dizendo, João capítulo 12, verso 1, agora é para a igreja: filhinhos. Você vê que no verso 5 ele não começou chamando o pessoal de filhinhos, porque aqui agora é para a igreja. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas como a gente está no mundo, a gente pode cometer alguma falha. Olha o que é que ele diz: se todavia alguém pecar, o sujeito oculto, qualquer pessoa, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Eu creio que você sabe qual é a função de um advogado. O advogado, ele defende. Tem um acusador, tem um juiz, e o advogado defende das acusações. Então quando o diabo vem na presença, é porque o diabo hoje não vem mais na presença de Deus, mas o diabo, quando fica dizendo: ei, você pecou, você errou, já imaginou que se o diabo hoje tivesse acesso à presença de Deus, então já imaginou, vamos criar aqui uma ilustração: ei, Deus, a tua igreja pecou, aquele teu filho pecou. Ele diz, aí Deus responde: ei, não existe mais pecado. Tem um advogado lá defendendo eles, justo e fiel. As suas acusações não valem nada hoje, é nula, porque o sangue foi derramado. Por isso que ele diz que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então quando o diabo vem acusar você: ei, tu cometeu um erro, diga assim: o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Quando foi que isso aconteceu? Na cruz do Calvário, de uma vez por todas. Todos os seus pecados foram perdoados, passados, presentes e futuro. Então todos os seus pecados foram perdoados. Essa palavra purifica, no grego quer dizer limpa continuamente. Permanece limpando, quer dizer. Essa palavra purifica quer dizer permanece limpando. Ou seja, quando você comete um pecado, o sangue de Jesus, ele já limpou. Porque já foi perdoado, passado, presente e futuro. Então por isso que você não é mais um pecador. Você agora é a justiça de Deus, livre de qualquer condenação. Então agora você foi aceito. É por isso que em Hebreus capítulo 4, verso 16. Hebreus capítulo 4, verso 16. Olha o que está escrito. Hebreus capítulo 4, verso 16. Glória a Deus. Diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportunas. Então, os escritores hebreus dizem: ei, nós devemos se achegar com confiança diante do trono da graça.
Porque hoje eu e você pode chegar diante de Deus com confiança? Por causa de Jesus. A gente foi aceito diante da presença de Deus por causa de Jesus. Então eu não preciso fazer nada para ser aceito por Deus. Eu preciso só desfrutar das obras de Cristo e estar inserido na presença de Deus. Jesus me pegou, me tirou do pecado. Jesus pegou você, tirou do pecado e inseriu você na presença de Deus. É por isso que quando Jesus estava naquela cruz, o véu do templo se rompeu em duas partes. E a Bíblia fala que o véu se rasgou do alto a baixo. Então, irmão, o pecado não nos separa mais da presença de Deus. Nada, irmão, nos separa mais da presença de Deus. Então hoje, a gente pode chegar diante de Deus com confiança, sem culpa, sem condenação, crendo como se o pecado nunca tivesse feito parte da minha vida, da sua vida. Porque você nasceu de novo e você não tem mais passado. A sua vida agora em Deus é uma novidade. Então você agora tem a vida de Deus. Essa vida, irmão, ela joga para o seu espírito. E agora você carrega essa natureza. É a natureza linda, irmão, que Jesus foi capaz de se derramar dentro de você. Então a gente pode chegar com confiança. Por quê? Porque lembra que a gente é um sacerdote. A gente é sacerdote para orar pelo povo, para estar na presença de Deus. Então na antiga aliança, quando o sacerdote ia entrar na presença de Deus, ele tinha que fazer sacrifícios para poder entrar, senão ele morreria. Ele era consumido pela presença de Deus. Porque o pecado, a Bíblia fala que a luz não tem comunhão com as trevas. O pessoal estava morto espiritualmente. Então quando ele ia entrar na presença de Deus, uma vez por ano, para oferecer o sacrifício pelo pecado do povo, então ele primeiro tem que oferecer por ele e depois pelo povo. E quando antes dele entrar, amarrava uma corda na cintura, colocava um sino, uma romã, um sino e uma romã. Então ele entrava. Quando o pessoal não escutava o barulho do sino, o pessoal puxava a corda, porque de fato ele tinha morrido. Mas quando o pessoal começava a ouvir o sino batendo, então o pessoal entendia que o sacrifício foi aceito. Então, irmão, eles entravam com medo de serem consumidos da presença de Deus. Mas hoje, irmão, devemos ter consciência que a gente não vai ser consumido, porque Deus, Ele é longânimo, por causa de suas muitas misericórdias, por causa de Jesus Cristo. Quando Deus olha para você, Ele vê Cristo em você, Ele vê o sangue de Jesus derramado em você, e você completamente justificado. Você sabe o que quer dizer a palavra justiça? Quer dizer ser declarado justo, sem culpa, sem condenação. Sem culpa, que culpa? Culpa do pecado. Sem condenação, que condenação? Condenação da lei. Então, irmão, a gente pode se achegar com confiança diante do trono da graça. É por isso, é por isso que existe a tipologia, uma linda tipologia da antiga aliança entre Jacó, Esaú e Isaac. Jacó simboliza nós. Esaú ali simboliza Jesus. E Isaac simboliza Deus. A Bíblia diz que Isaac já estava para morrer. A sua vista estava escura. E antes disso ele chega para Esaú. A Bíblia diz que Isaac amava mais Esaú porque saboreava do cozido dele, do alimento que ele trazia. E a Bíblia diz que Rebeca amava mais a Jacó. Então Isaac chega para Esaú e diz: meu filho, vai e traz um animal para mim, para fazer um cozido antes de eu te abençoar, porque só tinha direito à bênção quem era o primogênito, o filho mais velho, o primeiro filho. Então, quando Isaac chama Esaú e explica: olha, vai lá no campo, traz o animal, faz um cozido para mim te abençoar. Rebeca escuta isso. E ela chama Jacó: olha, vai lá no campo, pega 2 animais, faz o cozido, porque o teu pai vai abençoar o teu irmão. Então, quando Jacó traz o animal para fazer o cozido, então Rebeca prepara e leva para Isaac. Aí Jacó fala: minha mãe, isso não vai dar certo não. Meu irmão é peludo, eu sou liso. Quer dizer que Jacó
depilava, né, Jacó? Eu sou liso, meu irmão é peludo. Então, com a pele do animal, Rebeca pegou e cobriu Jacó. Quantos lembram que quando Adão pecou, se cobriu com figueira, Adão e Eva, Deus matou o animal e com a pele do animal se cobriu? Amém? Amém. Então, a mãe de Jacó veste ele com a roupa de Esaú. E quando Jacó chega diante de Isaac com Esaú, diz: pai, abençoa o teu primogênito. Quem é esse meu filho? Esaú, teu filho. Isaac já estava com os olhos escurecidos. Então ele chega mais perto. Ele começa a palpar. Começa a sentir o cheiro. O cheiro é de Esaú. A voz é de Jacó. Então ele começa a abençoar. Começou a abençoar. Por que Jacó foi aceito? Por que Jacó recebeu a bênção? Porque ele estava vestido de Esaú. Por que a gente é aceito na presença de Deus? Porque a gente está vestido de Cristo. Então, quando Isaac cheira Jacó, ele diz: você tem um cheiro de Esaú. Você sabia que a gente tem um bom perfume de Cristo? Então, quando Deus olha para nós, Ele vê Cristo em nós. Ele nos vê vestido de Cristo. É por isso que Ele não te condena. É por isso que você não é pecador. É por isso que você é a justiça, porque você está vestido de Cristo. Então, lembra que Jesus ele veio como primogênito, mas quando ele morre e ressuscita como primogênito. Então, assim como Esaú vendeu o seu direito de primogenitura, assim também Jesus vendeu. Ele abriu mão para que hoje a gente pudesse ser como ele. E a Bíblia diz: assim como ele andou nesse mundo, devemos nós andar também. A Bíblia também diz que aquele que se une com o Senhor se torna um só espírito com ele. Então, irmão, hoje a gente é aceito por causa de Jesus. Não é por causa das nossas obras. Nós somos a justiça de Deus por causa de Jesus. Então, irmão, a gente precisa se esvaziar de nossas obras, de querer alcançar a justificação. A gente precisa, irmão, se esvaziar disso e começar a receber a obra de Cristo. Começar a usufruir das obras de Cristo. Começar, irmão, a fluir na obra de Cristo. Então, irmão, a gente é a justiça de Deus. Não deixe o diabo dizer que você é pecador. Não deixe ninguém lá fora dizer que você é pecador. Não, quando alguém dizer isso, você cita 2 Coríntios, para encerrar. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Olha o que está escrito. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Está escrito assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. O que Jesus fez para se tornar pecador? Nada. Ele morreu injustamente. Jesus fez nada para se tornar um pecador. Mas ele pegou esse fardo. Lembra que eu citei Mateus 11, 28? Vinde a mim todos estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Então, você não precisa mais carregar os pecados. Pedro, segundo Pedro, capítulo 12, verso 24, Pedro diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, fossemos feitos a justiça de Deus. Então você não precisa carregar aquilo que Cristo já carregou. Ele já carregou nossos pecados. Então Jesus não fez nada, irmão, para se tornar, conhecer o pecado. Ele, quem? Deus, o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Então veja, quem estava em jogo aqui, não era Jesus, era nós. Por isso que ele diz: o fez pecado por nós. Nós estávamos perdidos, longe, destituídos da glória, sem aliança com Deus. Mas nós fomos aproximados pela cruz. Nós fomos aproximados pelo sangue de Cristo. E agora eu posso clamar, eu posso dizer, eu posso declarar, eu posso confessar: Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Uou! Eu sou a justiça de Deus, irmão. Você é a justiça de Deus. Você é a justiça de Deus.
para encerrar, os religiosos, no tempo de Martinho Lutero, pegaram ele diante de um quadro, o pessoal chama quadro negro, começaram a escrever todos os seus pecados. Aí Martinho Lutero ora e, rapaz, tem mais não, é só isso, é? Aí, agora bota embaixo, o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Então, irmão, é a cachoeira de perdão. O sangue de Jesus é a cachoeira de perdão. Então, quando nós confessamos a justiça, nós estamos conscientes do perdão de Cristo em nossa vida. Amém? É por isso que você não pode confessar pecado. A nova criatura, irmão, não confessa pecado. A nova criatura confessa a justiça de Deus. Amém? Glória a Deus. Fico por aqui.